Bom dia, seguimos hoje o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estudo da manhã. Hoje, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Frase de Jesus. Jesus anunciou essa frase: não há como ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Havia na crença dos judeus a ideia de que os profetas voltavam a nascer. Jesus pergunta então aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz então a Simão: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus pergunta: quem dizem os judeus que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que você é o renascimento de Jeremias, outros de Isaías, outros de João Batista. E Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro lhe responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz: isso mesmo, não foi nada da carne que lhe revelou isso, mas foi Deus que lhe revelou isso. E aí os discípulos perguntam a Jesus: mas por que dizem que porque dizem os judeus, ou a crença dos judeus, que é preciso que Elias volte? Jesus diz: sim, é verdade que Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Elias havia sido um profeta e eles acreditavam que Elias reencarnaria. E aí Jesus disse: sim, é verdade que é necessário que ele venha para restabelecer as coisas. Mas eu digo que Elias já veio, Elias já reencarnou. Mas eu vos digo que Elias já veio e não lhe reconheceram, pelo contrário, o trataram como lhes aprouve, e assim que farão com o Filho do Homem. Jesus identifica João Batista, seu primo, como a reencarnação anunciada de Elias, mas que não havia sido reconhecida pelos judeus. E é verdade que João Batista, com o seu ensinamento, veio preparar o terreno para a chegada de Jesus, mas não havia sido reconhecido. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, mas sob o nome de ressurreição. Dentre os judeus, apenas os saduceus não acreditavam na possibilidade da volta do espírito à carne. As ideias dos judeus sobre esses pontos eram um pouco vagas e imprecisas, e mesmo os mais esclarecidos às vezes se confundiam nesse assunto. Nicodemos, senador dos judeus, veio à noite procurar Jesus, no momento em que poucas pessoas poderiam vê-lo, e diz a Jesus: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, porque ninguém poderia fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não estivesse com o Senhor. Jesus fala a Nicodemos: sim, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, como senador do povo judeu, vem ter com Jesus na noite para lhe questionar sobre esse ponto que era vago e impreciso na sua crença, e para tomar esclarecimento, sabendo que Jesus vinha da parte de Deus, Nicodemos queria tomar esclarecimento sobre essa questão religiosa. E ele pergunta para Jesus: como pode um homem já velho nascer de novo? Como pode entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? Ele pergunta claramente: como que um homem velho pode entrar na barriga da mãe de novo? E Jesus lhe responde: não te admires de que eu haja te dito ser preciso nascer de novo. É verdade, é preciso nascer de novo para que o reino de Deus seja acessado dentro do coração do homem. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vais. Se Nicodemos não conseguia aceitar isso, que diria de outras verdades que ele mesmo exigia de explicação do Mestre? Kardec explica: se um homem não renasce da água e do Espírito, não há como atingir o reino de Deus. Foram interpretadas na época
como uma regeneração pelo batismo. A crença do batismo, da água que lava os pecados e limpa o espírito, preparando o indivíduo para a vida nova. Então, a crença e o ritual de se batizar uma criança quando nasce, para retirar dela qualquer pecado que ela já tenha trazido consigo, limpando o seu espírito para a nova vida, uma vida em que se sugere uma maior espiritualização, é muito anterior ao cristianismo, sendo seguida na Índia e no Egito 4.000 anos atrás. Então não é de invenção do cristianismo a noção do batismo da água no momento do nascimento da criança. João Batista, que João era primo de Jesus e foi chamado o Batista porque ele fazia essa prática com as pessoas. Não quando nasceu, mas ele fazia essa prática para mostrar às pessoas que elas deveriam renascer em espírito, em propósito de viver melhor. João Batista, então, exerceu grande influência na estruturação do pensamento religioso do povo judeu. E quando João adota o batismo, o que lhe deu este nome, né, João o Batista, reforçou e retomou essa crença. Jesus se fez batizar por João. Jesus procura João porque se dizia nas profecias que ele procuraria João e que João o reconheceria. João reconheceria quem era o Filho de Deus reencarnado na terra para salvar o povo. E Jesus então se submete ao batismo para prestigiar a mensagem que João o Batista havia trazido e a importância dessa sua mensagem na revelação depois do cristianismo. E para impulsionar a sua trajetória, valendo-se do reconhecimento de João Batista, que diz a Jesus, quando Jesus se aproxima de João nas águas, João diz: eu não sou digno de tirar o pó de suas sandálias, eu vim apenas para lhe preparar o caminho. João tinha clara a sua tarefa de preparar o caminho para a vinda de Jesus. E Jesus então reforça que era necessário que ele fosse batizado para assim ser reconhecido. Jesus não tomou o batismo como essencial, e não consta dos registros evangélicos que Jesus tenha batizado alguém. Jesus propõe um outro batismo, o batismo do Espírito e do fogo, que são o batismo das batalhas da vida. As dificuldades da vida, sim, podem sugerir ao nosso espírito uma mudança de rota, uma melhora. Jesus propõe que a pessoa, e claramente, Jesus propõe que a pessoa renasça da água e da carne, como símbolo do renascimento físico na terra, o renascimento da carne, e o renascimento do espírito, como símbolo do renascimento moral e espiritual, pela proposta de renovação de dentro do homem, o surgimento de uma nova pessoa, uma nova disposição de melhora, com ideais mais nobres e atitudes fraternas e generosas. Jesus reforça: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O nosso corpo físico é nascido da carne. O pai e a mãe geram um corpo físico, mas eles não geram vida, porque o espírito tem que animar esse corpo, e o espírito não vem do espírito dos pais. O espírito já preexistia antes de reencarnar na vida. Jesus estabelece aí uma distinção entre espírito e corpo. O corpo material procede dos corpos materiais e o espírito independe do corpo material. O espírito sopra onde quer. Ouve-se-lhes a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o espírito. Essas palavras de Jesus consagram, portanto, o princípio da pré-existência da alma. A alma já existia antes de reencarnar nessa oportunidade atual de vida e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Jesus já traz o enunciado da pluralidade das existências. Então, o espírito já existia só para onde quer e não vem do corpo físico. Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado pelos violentos e pela agressividade de Jesus. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, João Batista, é Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então já se anunciava a vinda de novo de Elias, o profeta, mas não se tinha reconhecido que ele era o João Batista.
Esta passagem do Evangelho de Mateus não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias, então João Batista mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação absolutamente positiva. E quando Jesus diz, desde o tempo de João Batista até o tempo presente, o reino dos céus é tomado pela violência, significa que na época em que Jesus vivia, se achava que se tomava o reino de Deus pela violência. E Jesus traz outra explicação, que não é a violência que conquista o reino de Deus, mas sim a purificação interior do homem que cria o reino de Deus no seu coração e cria o reino de Deus em torno de si. E se permite alcançar um estado de progresso em que o homem vai participar da criação divina, auxiliando nesta criação. Jesus se refere à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os fiéis ganhassem a terra prometida, o paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a lei que Jesus enuncia, o céu se ganha não pelo extermínio dos inimigos, mas sim pela caridade e pela brandura. Na Bíblia, Isaías afirma que aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Então já havia sido anunciado na Bíblia o conceito do renascimento. Isaías fala claramente que aquele do povo a quem a morte foi dada, então quem morreu viverá de novo. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. Jobe, outro profeta, diz: quando o homem está morto, vive sempre. Então, quando ele morre, ele continua vivendo, como em espírito. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperareis, porquanto a ela voltarei de novo. Então, terminado o tempo da minha vida aqui na Terra, eu vou esperar, porque a ela eu vou retornar de novo. Muito claro na Bíblia, muito claro no Antigo Testamento, este conceito de renascimento. E é por isso que Nicodemos busca Jesus, para esclarecer mais este conceito que, apesar de ser claro na escrita, não era claro na compreensão. Kardec nos reforça, através da nossa doutrina, a ideia de morrer e reviver, tão clara quanto diz: saio da minha casa, mas a ela tornarei. Eu saio desta vida, mas esta vida tornarei. Job se coloca após a morte no intervalo que separa uma existência de outra, uma existência da outra, que nós espíritas damos o nome de erraticidade. O intervalo entre duas encarnações, o nome de erraticidade. A reencarnação é uma lei da natureza, que se revela como um motor oculto e se revela pelo movimento do veículo. Só ela pode dizer ao homem que todas as aparentes injustiças da vida são a manifestação perfeita da justiça misericordiosa e infalível de Deus. Só o princípio, a crença e a verdade da reencarnação pode explicar para nós as aparentes injustiças que nós encontramos na nossa vida, reconciliando, portanto, a fé com a razão. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência rompe os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela união de interesses, pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, os espíritos se buscam uns aos outros no plano espiritual, quando na erraticidade, e também aqui na encarnação não é diferente. A encarnação pode reunir os espíritos afins numa mesma família, e eles na erraticidade se preparam para essa reencarnação. E aí, a maioria das vezes, os amigos se unem de novo numa mesma família. Então, as famílias trazem, na maior parte das vezes, espíritos afins, espíritos amigos. E se fosse diferente disso, seria impossível manter a união desta família na encarnação. Então, quando nós nos incomodamos com tanto problema entre eu, meus irmãos, meus pais, meus tios, meus primos, é porque nós temos o coração duro. Mas nós temos que nos lembrar que nós estamos entre espíritos afins.
se nós não conseguimos ainda nos entender nem com aqueles que estão junto de nós em pensamento, em vontade, em planos, quanto se dirá da humanidade. Então, é obrigação nossa tentar nos entender com os nossos irmãos aqui na Terra, porque esses são os afins. Imagine, então, a nossa dificuldade com aqueles que ainda não dividem o pensamento nem os planos conosco. Se a trajetória terrestre reuni-los em um mesmo grupo, eles trabalham juntos, os espíritos afins trabalham juntos pelo seu mútuo adiantamento. Mas, se um encarna e outros não, nem por isso eles deixam de estar unidos pelo pensamento, porque a união do afeto, a união do amor, é uma ligação que não tem quebra porque o espírito reencarna. Os espíritos continuam ligados pelo pensamento e pelo amor. Os mais adiantados, os espíritos mais adiantados se esforçam pelo adiantamento dos retardatários e todos avançam. Cada vez menos presos à matéria, se torna a afeição recíproca cada vez mais viva, sem que a perturbe o egoísmo, que é uma das grandes chagas que separa os espíritos. Podem, portanto, percorrer ilimitado número de existências corpóreas sem trair a mútua estima que nos liga. Nós, com certeza, já reencarnamos outras vezes em outras ligações materiais com espíritos que nos são afins, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, que é de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque somente as afeições espirituais resistirão ao fluxo e refluxo da vida e indicam simpatia anterior que as aproximou. E nós sentimos isso na nossa vida. Muitas vezes nos sentimos ligados aos nossos parentes por algum laço muito maior que o da vida atual. E muitas vezes somos tocados por ligações muito fortes com espíritos que estão próximos a nós, na nossa família, mas não tanto pela carne, muito mais pelo espírito. E Deus permite que espíritos estranhos reencarnem neste grupo familiar para que para o grupo possa servir de prova e para o próprio espírito ainda estranho possa servir de um processo de evolução, de um processo de reconciliação. E deste modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espírito. Então, a maior parte dos espíritos que reencarnam numa família são espíritos afins, mas há espíritos estranhos que reencarnam nesse grupamento familiar com dois propósitos. A prova daquele grupo, como uma aprovação para que aquele grupo contribua para a evolução dos espíritos e para que aquele espírito também consiga alcançar um progresso necessário, que é a condição de todos os espíritos que foram criados, o progresso. Com a reencarnação, acontece o progresso. Todos os que então reencarnam através das experiências da carne vão favorecer o crescimento do espírito. E há os que fraquejam quando retornam à carne. Muitos de nós fraquejamos, muitos de nós falimos nos propósitos, nos planos que trazíamos lá da erraticidade, que trouxemos lá da erraticidade, saindo da condição de sofrimento na erraticidade para uma condição de sofrimento de novo no próximo momento em que estivermos desencarnados. Tudo vai depender das escolhas da vida atual. E essas escolhas, nosso espírito é responsável. Uma vez que escolhemos, desencadeamos processos e as consequências das nossas escolhas são nossas, sem que possamos reclamar, sem que possamos pestanejar. Uma vez que essa consequência retorna para nós, nós vamos aprendendo a escolher e o nosso espírito vai progredindo entre uma encarnação e outra. Em resumo, há 4 possibilidades que se apresentam nas doutrinas. Uma é que morreu, não existe mais nada, uma doutrina materialista. A segunda é que uma vez que o corpo e esse espírito tenham morrido, o espírito é absorvido pelo todo, que seria a doutrina panteísta. A terceira, que a individualidade, com a sorte fixada nessa única encarnação, vai ter a sorte definida depois dessa vida. E a quarta, que é
o que a doutrina espírita se encaixa, que a individualidade, o espírito, para o espírito é permitido o progresso e que as sucessivas encarnações vão trazer a evolução. Então, há uma sequência de encarnações com o objetivo do crescimento do espírito. E então, nós entendemos que os espíritos se submetem à condição de encarnação para que ele progrida. É necessário a encarnação para que o espírito prove, para que o espírito experimente, para que o espírito cresça. Nós já tivemos muitas encarnações e teremos outras encarnações, e a nossa doutrina, como uma doutrina reencarnacionista, acredita que o fim da encarnação é o progresso do espírito, é o aprimoramento do espírito, é a espiritualização da nossa essência, que em si não tem nada de material, mas que pela inferioridade das nossas escolhas ainda se prende à materialidade. Bom domingo a todos.